Era uma noite comum no Cine Arte Paulista, um espaço conhecido por suas sessões alternativas e filmes cult que atraíam um público peculiar, formado por amantes da sétima arte e entusiastas de experiências únicas. Rafael, um jovem apaixonado por cinema, tinha um fascínio por aquele lugar. As paredes eram decoradas com posteres de clássicos do cinema europeu, o chão de madeira rangia suavemente sob os passos dos visitantes, e o cheiro de pipoca artesanal misturava-se ao leve aroma de café servido no pequeno bistrô ao lado da entrada. Era um ambiente que exalava nostalgia e exclusividade. Decidido a compartilhar essa atmosfera com sua namorada, Camila, Rafael a convidou para uma noite especial. O filme em cartaz era uma obra independente controversa, comentada nas redes sociais por sua abordagem visceral e perturbadora. A sala de exibição era pequena e intimista, com luzes tão baixas que a escuridão parecia abraçar os espectadores. As poltronas de veludo verde musgo, ligeiramente desgastadas, conferiam um charme antigo ao ambiente. Rafael e Camila escolheram a fileira do meio, considerada por muitos o ponto ideal para apreciar a projeção. Quando as luzes finalmente se apagaram e o projetor iluminou a tela, Rafael sentiu-se transportado para outra dimensão. Mas foi nesse momento que ele percebeu algo que interrompeu sua imersão. Uma figura solitária sentada no assento 23, uma fileira à frente deles. Era uma idosa de aparência peculiar, trajada de maneira que destoava completamente do público ao redor. Ela vestia um longo vestido de tecido pesado, decorado com rendas intricadas, como se tivesse saído de uma fotografia de época. Um pequeno chapéu adornado com uma faixa preta cobria parte de seu cabelo grisalho e escondia parcialmente seu rosto, marcado por rugas profundas que pareciam carregar décadas de histórias silenciosas. Ela estava imóvel, tão estática que parecia uma figura de cera. Seu corpo mantinha uma rigidez inquietante, e seus olhos, sombreados pela aba do chapéu, estavam fixos na tela com uma intensidade perturbadora. Rafael tentou ignorar a mulher, atribuindo sua aparência e comportamento a um possível excêntrico frequentador do cinema. Afinal, lugares como aquele costumavam atrair pessoas com gostos e hábitos incomuns. No entanto, à medida que o filme avançava, a inquietação de Rafael crescia. As cenas na tela, repletas de violência e sons estridentes, pareciam ganhar uma estranha ressonância na presença daquela mulher. Enquanto o público reagia com sobressaltos e murmúrios ao impacto das cenas, a idosa continuava alheia a tudo. Ela não se movia, não reagia, nem mesmo piscava. Seu olhar fixo emanava algo que Rafael não conseguia explicar, uma presença quase tangível que parecia pesar sobre a sala inteira. Camila, absorta na trama, não parecia notar nada de estranho. De vez em quando, ela se inclinava para cochichar algo no ouvido de Rafael, que respondia com um sorriso tenso. Ele não queria incomodá-la com sua inquietação, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava fora do lugar. A cada minuto que passava, o desconforto de Rafael crescia como uma sombra que se alastrava dentro dele. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. Durante uma breve cena de silêncio na tela, ele ouviu um som baixo, quase imperceptível, como uma respiração lenta e pesada vindo do assento 23. O som parecia ecoar mais alto do que deveria naquele silêncio, e, mesmo sem querer, Rafael sentiu seu olhar sendo puxado novamente para a mulher. A luz da tela iluminou momentaneamente seu rosto enrugado, revelando olhos fixos que pareciam refletir algo além do filme, algo que ele não conseguiu entender, mas que o fez desviar o olhar imediatamente, sentindo o coração acelerar. O que era aquela presença? Porque, de repente, ele sentia que a mulher no assento 23 não estava ali apenas para assistir ao filme. A atmosfera intimista e aconchegante da sala parecia ter sido substituída por uma sensação opressiva, como se uma tensão invisível enchesse o espaço, dificultando a respiração. Rafael tentou se concentrar na tela, mas a figura imóvel permanecia em seu campo de visão periférica, um lembrete constante de que algo, mesmo que inexplicável, estava errado.
Conforme o filme avançava, a inquietação de Rafael transformava-se em algo mais palpável, quase como uma pressão no peito. Ele se remexia na cadeira, tentando focar na trama, mas a figura da mulher no assento 23 parecia exercer uma força gravitacional, puxando sua atenção para ela repetidamente. Não era apenas sua aparência antiquada ou sua postura rígida, era a sensação de que algo nela não pertencia àquele lugar ou sequer àquele tempo. Na metade do filme, incapaz de suportar a tensão crescente, Rafael decidiu observar a mulher mais de perto. Ele inclinou-se para frente, movendo-se devagar para não chamar atenção, e olhou para ela com mais cuidado. A luz azulada da tela piscava em padrões intermitentes, lançando sombras que dançavam sobre os espectadores, mas algo estranho acontecia com a mulher. Era como se a luz se recusasse a tocá-la, desviando-se de seu rosto, tornando-a uma silhueta ainda mais inquietante. Então, por um breve momento, a claridade a iluminou diretamente. Rafael prendeu a respiração. Seus olhos, ou o que deveria ser olhos, eram completamente negros, duas esferas de escuridão absoluta, sem pupilas ou reflexos. Não havia vida ali, nem qualquer traço humano reconhecível. Era uma escuridão profunda, quase palpável, que parecia absorver a luz ao redor, como um buraco negro em miniatura. Ele piscou várias vezes, acreditando que seus olhos estivessem pregando peças, mas a visão não mudava. Aquilo era real. Um calafrio percorreu sua espinha, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Rafael recostou-se rapidamente, como se tivesse sido atingido por uma corrente elétrica invisível. Seu coração batia acelerado, e sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional. Talvez fosse um truque de luz, talvez a mulher estivesse usando lentes de contato excêntricas, ou talvez fosse apenas sua imaginação, alimentada pelas cenas perturbadoras do filme. Mas, no fundo, ele sabia que não era nada disso. Sem conseguir conter o impulso, Rafael virou-se para Camila, inclinando-se para sussurrar. Você viu aquela mulher na nossa frente? No assento 23? Camila desviou os olhos da tela por um momento, franzindo a testa em confusão. O que mulher? A pergunta dela atingiu Rafael como um soco. Ele engoliu em seco, sentindo o desconforto se transformar em uma onda de ansiedade. Seus olhos varreram a sala rapidamente, tentando captar a reação de outras pessoas. Mas ninguém parecia estar ciente da presença da mulher. Os poucos espectadores na sala estavam completamente absortos no filme, alguns inclinados para frente, outros com expressões de tensão e surpresa, mas nenhum olhava para o assento 23. Rafael sentiu o pânico crescer. Como era possível que ninguém mais notasse? A mulher estava claramente ali, tão real quanto ele ou Camila. Ele se forçou a olhar para ela novamente, com o canto dos olhos, e viu que ela ainda estava imóvel, como se congelada no tempo. Seus olhos negros continuavam fixos na tela, mas havia algo mais agora, algo que fez o estômago de Rafael se revirar. Seu rosto parecia ter mudado sutilmente, como se os traços tivessem se alongado de forma imperceptível, criando uma expressão que ele não conseguia identificar, uma mistura de serenidade e ameaça. Rafael tentou afastar o pensamento, mas não conseguia ignorar a crescente sensação de que estava sendo observado. Não pela mulher, mas por algo através dela, como se aqueles olhos negros fossem janelas para um lugar muito além daquele cinema. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta e olhou para Camila novamente, mas ela já tinha voltado a atenção para a tela, completamente alheia ao que estava acontecendo ao lado dela. O som do filme parecia mais abafado agora, como se estivesse distante. O ar na sala de cinema tornava-se pesado, dificultando a respiração, e uma sensação de isolamento tomou conta de Rafael. Ele estava cercado por pessoas, mas nunca se sentirá tão sozinho. Quando voltou a olhar para o assento 23, foi como se o tempo congelasse. Rafael sentiu o corpo inteiro enrijecer, como se uma força invisível o tivesse prendido na cadeira. A mulher agora estava virada diretamente para ele,
seu rosto antes escondido pelas sombras completamente exposto à luz tremulante da tela. A cena em exibição projetava um brilho pálido e pulsante sobre ela, acentuando os contornos de algo que não parecia humano. O que antes era um semblante inexpressivo agora exibia um sorriso grotesco, largo demais para ser natural. Os lábios esticavam-se em um arco impossível, revelando uma fileira de dentes afiados e desiguais, como os de um predador. Pareciam mais fragmentos de ossos pontiagudos do que dentes humanos, e brilhavam de maneira antinatural, refletindo a luz da tela em tons de branco amarelado. Era uma visão tão errada, tão desprovida de lógica, que Rafael sentiu o estômago se revirar. Seus olhos encontraram os dela, mas rapidamente ele desviou o olhar, incapaz de sustentar aquele contato. Os olhos da mulher, negros como um abismo, pareciam pulsar levemente, como se tivessem vida própria. Eles não apenas o encaravam, eles o atravessavam, arrancando qualquer senso de segurança ou racionalidade que ele pudesse ter. Rafael sentiu o coração disparar no peito, um martelar frenético que parecia ecoar em seus ouvidos. Ele agarrou o braço da cadeira com tanta força que os dedos ficaram dormentes, e a bile subiu em sua garganta. O pânico era tão visceral que ele quase chamou Camila, mas as palavras morreram em sua boca. Não havia como explicar o que estava vendo. Não havia como fazer sentido daquilo. Desviando o olhar novamente, ele tentou se concentrar em qualquer outra coisa, na tela, nos sons do filme, na presença reconfortante de Camila ao seu lado. Mas nada parecia capaz de tirá-lo daquela espiral de terror. O restante do filme tornou-se um borrão indistinto de imagens e sons. Rafael não conseguia registrar nada do que estava acontecendo na tela. Ele estava completamente absorvido por uma única questão: o que era aquela mulher? Cada segundo arrastava-se como uma eternidade, o ar ao seu redor parecia rarefeito, e ele mal conseguia respirar. Quando as luzes da sala de cinema finalmente se acenderam, Rafael foi arrancado de seu estado de paralisia por um murmúrio crescente do público. Ele piscou repetidamente, tentando focar os olhos e ajustar-se à realidade ao seu redor. Um suor frio escorria por sua nuca, e seus membros estavam tão tensos que doíam. Foi só então que ele percebeu que Camila já estava se levantando, animada para comentar algo sobre o filme. Mas Rafael não conseguia pensar em nada além da mulher. Virou-se apressadamente em direção ao assento 23, o coração ainda batendo forte, e congelou. O lugar estava vazio. Nenhuma bolsa, nenhum casaco, nenhum vestígio de que alguém estivera ali. Ele ficou em pé, os olhos vasculhando a sala. Não havia sinal da mulher. Era como se ela nunca tivesse existido. Rafael sentiu a mente vacilar, alternando entre alívio e terror. Teria ele imaginado tudo aquilo? Mas como explicar o que vira, o que sentirá? A memória daquele sorriso grotesco e daqueles dentes afiados continuava vívida demais, tão real que fazia seu estômago revirar novamente. Enquanto o público deixava a sala, Rafael permaneceu parado, olhando fixamente para o assento vazio. Camila tocou seu braço, chamando de volta à realidade. "Rafa, tá tudo bem? Você parece pálido." Ele abriu a boca para responder, mas hesitou. Como explicar o inexplicável? "Só, acho que me perdi um pouco no filme", murmurou, tentando disfarçar. Enquanto seguiam para a saída, Rafael olhou uma última vez para a sala escura. O assento 23 parecia brilhar de maneira sutil, como se fosse um ponto de luz em meio às sombras. Ele sentiu um calafrio profundo, uma sensação de que aquele encontro estava longe de ser um acaso, e que, de alguma forma, aquilo não terminaria ali. Ainda tremendo e tentando processar o que acabará de vivenciar, Rafael convenceu Camila a esperar por ele no pequeno café do cinema. Ele precisava entender o que havia acontecido. Algo naquela mulher, ou no que quer que fosse, não fazia sentido. Reunindo coragem, ele se dirigiu ao balcão de atendimento, onde um jovem funcionário de camiseta preta e crachá atendia despreocupadamente. "Com licença, eu preciso saber", Rafael começou, com a voz ainda instável.
Vocês notaram uma senhora na sessão de hoje? A 123, ela estava usando um vestido antigo, um chapéu, bem peculiar. O atendente levantou os olhos do monitor, claramente surpreso pela urgência no tom de Rafael. Ele hesitou antes de responder. Senhor, ninguém mencionou nada sobre uma idosa. Na verdade, não lembro de termos vendido um ingresso para esse assento específico. A resposta fez o sangue de Rafael gelar. Ele insistiu, descrevendo a mulher com mais detalhes: o vestido, o chapéu, a postura rígida, os olhos negros que o encararam de maneira tão antinatural. O funcionário começou a franzir a testa, desconcertado com a insistência. Olha, isso é bem estranho. Ele coçou a nuca, claramente desconfortável. Mas, se quiser, posso mostrar as gravações das câmeras de segurança. Rafael aceitou imediatamente. Era sua única chance de confirmar o que vira, de provar para si mesmo que não estava imaginando coisas. O funcionário o guiou até uma sala estreita nos fundos do cinema, onde várias telas exibiam imagens em preto e branco das entradas, corredores e salas de exibição. O ambiente tinha um cheiro de equipamento eletrônico e tinta velha, e o som das câmeras era abafado, quase hipnótico. Certo, vamos avançar para o horário da sua sessão. O atendente disse, clicando rapidamente no teclado enquanto os monitores exibiam imagens aceleradas. Rafael inclinou-se para frente, os olhos fixos na tela que mostrava a entrada da sala de exibição. Ele reconheceu as pessoas entrando. Um casal com casacos pesados, um grupo de amigos rindo baixinho, uma mulher sozinha com um livro na mão. Então, finalmente, ele viu a si mesmo e a Camila entrando na sala, conversando sobre o filme. A câmera continuou registrando o fluxo de pessoas, até que a sala parecia completa e as luzes se apagaram. O coração de Rafael começou a bater mais rápido. Ele observava atentamente a fileira onde estava o assento 23, esperando ver a mulher sentando ali. Mas nada aconteceu. O assento permanecia vazio. Rafael piscou várias vezes, certo de que devia ter perdido algum detalhe. Espere. Volte um pouco. Quero ter certeza. Ele pediu ao funcionário, a voz mais alta do que pretendia. O atendente obedeceu, retrocedendo o vídeo e passando-o em câmera lenta. Rafael assistiu novamente, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Mas, por mais que tentasse, não havia nenhum sinal da mulher entrando na sala. O assento 23 continuava desocupado. Isso não pode ser. Rafael murmurou, sentindo o estômago afundar. Ela estava lá. Eu a vi. Eu sei que ela estava lá. O funcionário o olhou com uma mistura de preocupação e ceticismo. Olha, cara, eu não sei o que te dizer. As câmeras não mentem. Se ela estivesse lá, teríamos visto. Mas Rafael não conseguia aceitar. Aquela visão, o sorriso grotesco, os dentes afiados, os olhos negros, estava gravada em sua mente com uma clareza aterrorizante. Não era possível que ele tivesse imaginado tudo. Ele recostou-se na cadeira, tentando organizar os pensamentos. De repente, um detalhe chamou sua atenção na gravação. Algo que ele não havia percebido antes. Enquanto o filme começava, uma leve distorção parecia ondular na imagem da fileira do assento 23. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Como um borrão no espaço, algo que não deveria estar presente. Rafael se inclinou novamente, apontando para a tela. Você viu isso? Bem ali, na fileira do meio. O atendente franziu a testa, aproximando-se do monitor. É estranho. Parece interferência na câmera. Mas, isso nunca acontece nas gravações. Rafael sentiu o coração apertar. Ele sabia que aquilo não era um erro técnico. Havia algo naquele lugar, algo que desafiava qualquer explicação lógica. Ele saiu da sala de monitoramento sentindo-se mais confuso do que antes, uma sensação opressiva pesando em seus ombros. De volta ao café, encontrou Camila despreocupada, mexendo no celular enquanto terminava seu café.
Descobriu alguma coisa? Ela perguntou casualmente. Rafael hesitou antes de responder. Como poderia explicar o inexplicável sem soar louco? Não, nada demais. Acho que foi só minha imaginação. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo não era verdade. Ao sair do cinema e sentir o ar frio da noite no rosto, Rafael olhou por cima do ombro uma última vez. As janelas do Cine Arte Paulista pareciam olhar de volta para ele, como se guardassem segredos que ele nunca seria capaz de desvendar. A sensação de estar sendo observado o acompanhou até em casa, e a imagem daquele sorriso impossível assombrou seus sonhos por muitas noites. Rafael insistiu novamente, sua voz carregada de desespero, como se o próprio ato de questionar pudesse alterar os fatos. Deve haver algum erro. Eu sei que ela estava lá. Eu senti, eu vi ela. Mas as gravações eram irrefutáveis. O assento 23 estivera vazio durante toda a sessão. A evidência era clara, fria, insensível à sua experiência. O funcionário do cinema deu de ombros, murmurando algo sobre impressões causadas pelo filme antes de voltar ao trabalho. Rafael saiu da sala de monitoramento sentindo-se derrotado, mas sua mente continuava fervilhando. Ele não estava louco. Aquela mulher, ou o que quer que fosse, existira naquele momento. Ele sentirá sua presença, tão real quanto o som dos diálogos do filme ou o calor da mão de Camila ao seu lado. Quando ele contou o ocorrido a Camila, já no caminho de casa, ela tentou acalmá-lo, adotando um tom suave e prático. Rafa, você tem trabalhado demais, está cansado. Talvez tenha sido só a sua imaginação. Você sabe como esses filmes mexem com a gente, ainda mais quando estamos estressados. Rafael tentou aceitar a explicação dela, mas as palavras soavam ocas, como se fossem dirigidas a outra pessoa. Ele sabia que o que tinha visto não era fruto de exaustão ou de sua mente pregando peças. A imagem da mulher estava gravada com uma nitidez assustadora em sua memória. Os olhos negros, profundos e vazios, o sorriso predatório que parecia desafiar as leis da anatomia humana, os dentes irregulares que mais pareciam garras prontas para dilacerar. Cada detalhe pulsava em sua mente, como uma ferida aberta. Naquela noite, já deitado em sua cama, Rafael lutava para dormir. O quarto estava mergulhado em silêncio, exceto pelo som regular da respiração de Camila ao seu lado. Mas ele não conseguia relaxar. Toda vez que fechava os olhos, a figura da mulher surgia em sua mente, como uma pintura macabra projetada contra o fundo de suas pálpebras. Seus olhos negros pareciam segui-lo, invadindo os recantos mais profundos de sua mente. Ele virou-se na cama, tentando afastar os pensamentos, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro dele. Era sutil no início, como uma leve pressão no peito, mas rapidamente evoluiu para algo mais palpável, uma sensação inequívoca de estar sendo observado. Seus olhos se abriram imediatamente, e ele sentiu o suor frio escorrer pela nuca. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que escapava pelas frestas da janela. Ele olhou ao redor, tentando captar algum movimento, qualquer coisa que justificasse a sensação, mas tudo parecia em ordem. A poltrona no canto estava vazia, as sombras das cortinas permaneciam imóveis, e a porta do quarto estava fechada. Ainda assim, o sentimento persistia, crescendo como uma presença invisível, sufocante. Ele tentou se convencer de que era apenas paranoia, um eco do medo que o acompanhava desde o cinema. Mas, assim que fechou os olhos novamente, ouviu um som. Era baixo, quase imperceptível, como o sussurro de folhas ao vento, mas as palavras foram claras o suficiente para congelar seu sangue. Nos vemos em breve, Rafael. Ele se sentou abruptamente, o coração disparado. Olhou ao redor novamente, os olhos tentando furar a escuridão do quarto. Nada. Camila continuava dormindo, alheia ao pavor que o consumia. Ele ficou sentado por minutos que pareceram horas, com a respiração pesada e os ouvidos atentos a qualquer som fora do lugar. Foi só ao amanhecer,
quando a luz do sol começou a iluminar o quarto, que Rafael sentiu o medo diminuir o suficiente para permitir que ele relaxasse um pouco. Ainda assim, a noite o deixará exausto, como se tivesse travado uma batalha silenciosa com algo que não podia ver. Quando ele se levantou, pronto para se convencer de que tudo não passará de um pesadelo, seus olhos pousaram na mesa de cabeceira. Ele congelou no lugar. Sobre a madeira clara, onde antes havia apenas o despertador e uma pilha de livros, agora estava um único pedaço de papel. Rafael aproximou-se lentamente, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. Pegou o bilhete com mãos trêmulas. As letras, tortas e tremidas, pareciam ter sido escritas por alguém que mal sabia segurar uma caneta. A mensagem, simples e direta, fez seu estômago afundar. Assento 23 está reservado para você. As palavras pareciam vibrar em sua mente, carregadas de uma promessa sombria que ele não conseguia ignorar. Rafael largou o bilhete como se ele o queimasse, recuando instintivamente. Lá estava a prova. Ele não estava louco. Alguém, ou algo, queria que ele soubesse disso. Enquanto o papel repousava inofensivo na mesa, Rafael sentiu que, de alguma forma, aquilo era apenas o começo. Ele olhou ao redor do quarto iluminado pelo sol, mas a luz do dia parecia incapaz de afastar a sombra que agora habitava sua vida. Era uma noite chuvosa de 2015, o tipo de noite que parecia saído diretamente de um filme de terror. A chuva tamborilava incessantemente nas janelas, enquanto trovões distantes cortavam o silêncio do bairro. Rafael, Júlia, Marcos e Bianca, 4 amigos inseparáveis, decidiram ignorar o mau tempo e se aventurar até o Cine Aurora, um cinema pequeno e discreto que parecia ter parado no tempo. Suas fachadas desgastadas e o letreiro de neon piscando erraticamente conferiam ao lugar uma personalidade única, quase como se o tempo não o tivesse alcançado. O Aurora era conhecido por sua atmosfera acolhedora e ingressos baratos, mas também por exalar uma aura peculiar, com rumores de projeções de filmes antigos e lendas urbanas sobre espectadores que juravam ter assistido a algo que não estava no catálogo oficial. Rafael, o mais cético do grupo, sempre ria dessas histórias, enquanto Júlia, curiosa e fã de tudo que beirava o bizarro, adorava alimentá-las. Naquela noite, eles estavam animados para assistir a um filme de terror que havia se tornado viral nas redes sociais, Sussurros de Abaddon. Diziam que o longa era tão aterrorizante que algumas pessoas abandonaram a sala no meio da exibição. A fila era surpreendentemente curta para o que se esperava de uma estreia tão comentada. Talvez fosse o clima ou talvez fosse o próprio Cine Aurora, que muitos evitavam à noite. Ao entrarem, o cheiro de pipoca com manteiga e carpete antigos envolveu. A sala de exibição, com suas poltronas de couro levemente desgastadas, cortinas pesadas e iluminação amarelada, carregava um charme nostálgico. Havia algo tranquilizador, quase como um abraço, mas também uma inquietação indefinível no ar. O projetor fazia um leve zumbido ao fundo, como um coração pulsando na penumbra. Com pipocas e refrigerantes em mãos, os 4 se acomodaram no meio da sala, o local preferido para ter a melhor visão da tela. Rafael escolheu uma poltrona ao lado do corredor, enquanto Júlia sentou ao lado dele, seguida por Marcos e Bianca. Eles conversavam baixinho, tentando prever o que estava por vir, enquanto o som da chuva lá fora parecia crescer, abafado pelas paredes do cinema. As luzes se apagaram de repente, e uma onda de excitação e tensão varreu a sala. Após os trailers de costume, a tela escureceu por um momento mais longo do que o habitual. Foi nesse instante que algo diferente aconteceu. Uma música sombria começou a tocar. Não era a típica trilha dramática de abertura, era algo mais profundo, quase imperceptível, como sussurros dissonantes embalados por um som grave e perturbador que fazia o ar parecer pesado. Então, a tela se iluminou lentamente, revelando letras vermelhas desbotadas, como se tivessem sido desenhadas à mão e envelhecido com o tempo. Sussurros de Abaddon.
A escolha da tipografia era estranha, quase fora de lugar, como se o título tivesse sido improvisado. Rafael inclinou a cabeça para o lado, intrigado, enquanto Júlia arregalava os olhos, fascinada. Esse título parece antigo, né? Marcos comentou, com a voz baixa, tentando não incomodar os outros espectadores. Parece que tiraram de um VHS velho, respondeu Bianca, ajeitando-se na cadeira. Júlia não disse nada. Algo na forma como o título desaparecia lentamente, dissolvendo-se na tela, a deixou desconfortável. Os sussurros na trilha sonora continuaram, mas agora eram mais nítidos, quase audíveis, como vozes distantes chamando por alguém. Ela sentiu um calafrio, mas não sabia dizer se era o efeito do ar-condicionado ou algo mais. Quando as imagens começaram a tomar forma na tela, todos perceberam que algo estava fora do comum. Não havia créditos iniciais, apenas uma cena escura, de baixa resolução, mostrando o que parecia ser um corredor interminável iluminado por uma luz pálida e trêmula. A câmera parecia estar sendo carregada à mão, como se fosse parte de um documentário improvisado. O som de passos ecoava alto, enquanto uma respiração pesada preenchia o silêncio. Marcos franziu a testa, inclinando-se para a frente. Isso é parte do filme? Ele sussurrou, mas ninguém respondeu. A sala parecia presa em um transe coletivo. Os sons da chuva lá fora haviam desaparecido, como se o mundo exterior tivesse deixado de existir. Rafael sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, algo que ele nunca experimentava. Era como se o filme estivesse falando diretamente com eles, cada sussurro penetrando fundo em suas mentes, desenterrando memórias e medos que eles nem sabiam que tinham. E então, a porta da sala de exibição rangeu. Mas ninguém tinha entrado. Os amigos trocaram olhares confusos, cada um refletindo uma mistura de surpresa e desconforto. Nenhum deles reconheceu o título Sussurros de Abaddon, o que era estranho, já que haviam escolhido especificamente o filme de terror popular que todos comentavam. Rafael, sempre o primeiro a tentar racionalizar as situações, sussurrou. Deve ser um trailer. Sua voz, ainda que baixa, parecia quebrar um silêncio que soava mais pesado do que o normal na sala. Ele tentou soar despreocupado, mas a entonação hesitante traiu sua certeza. Algo estava errado. O grupo voltou a atenção para a tela. As letras vermelhas desbotadas que formavam o título tinham algo peculiar. A fonte parecia rudimentar, quase improvisada, como se tivesse sido desenhada à mão e depois fotografada. Não havia o polimento que se esperaria de uma grande produção. Além disso, o fundo era negro, mas não um negro uniforme. Se olhassem com atenção, podiam perceber um movimento sutil, como sombras oscilando ou figuras tentando emergir da escuridão. Então, havia a música de fundo, ou melhor, o que parecia ser música. A trilha sonora não incluía instrumentos claros, mas uma cacofonia de murmúrios que pareciam perigosamente humanos, como se dezenas de vozes estivessem sussurrando simultaneamente em uma língua indistinguível. Os sons variavam entre graves profundos e agudos perturbadores, gerando uma sensação física, quase como se o som estivesse vibrando diretamente no peito de cada espectador. Júlia, sempre mais sensível a detalhes, sentiu um arrepio escalar pela espinha. Isso não parece um trailer comum, murmurou ela, cruzando os braços instintivamente, como se quisesse se proteger. Conforme a projeção continuava, a sensação de inquietação no grupo aumentava. O trailer já durava mais do que o habitual, ultrapassando o limite do aceitável para uma introdução promocional. Não havia cortes rápidos ou cenas chamativas. Em vez disso, a tela mostrava uma sequência contínua e ininterrupta de algo que parecia um corredor escuro, mal iluminado por uma luz trêmula e avermelhada que oscilava como uma vela prestes a se apagar. Rafael inclinou-se para a frente, franzindo a testa. É só impressão minha ou isso não vai acabar? Ninguém respondeu. Os outros estavam presos na tela, tentando entender o que estavam vendo. A câmera tremia levemente, como se estivesse sendo segurada à mão,
mas não parecia humana. O ângulo era ligeiramente inclinado, quase voyeurístico, dando a sensação de que a perspectiva era de algo ou alguém rastejando por aquele corredor. Marcos, normalmente o mais despreocupado, olhou para os lados da sala de cinema. Era estranho como ninguém parecia reagir ou comentar. Os outros espectadores estavam imóveis, como se tivessem sido congelados em seus assentos. Alguns sequer piscavam. "Isso é o filme?" ele perguntou, a voz rouca. "Parece que sim", respondeu Bianca, sua voz um sussurro quase inaudível. Ela estava sentindo um peso crescente no peito, como se algo invisível tivesse descido sobre a sala, pressionando-a. Foi Júlia quem notou primeiro. Não havia créditos de abertura, nomes de atores ou diretores, nada que desse contexto. Apenas o corredor interminável. O silêncio da sala parecia amplificar a atmosfera opressiva da tela. Rafael estava prestes a se levantar e ir perguntar ao projecionista quando uma voz ecoou, grave e sussurrada, vinda dos alto-falantes. "Eles já estão aqui." A frase não parecia parte do diálogo de um personagem. Era como se tivesse sido dirigida a eles, aos espectadores na sala. Rafael sentiu a nuca se arrepiar, um arrepio que parecia descer até as pontas dos dedos. Ele olhou para Júlia, que segurava o braço da poltrona com força. "Vocês ouviram isso?" ele perguntou, a voz baixa, quase com medo de romper a quietude da sala. Antes que alguém pudesse responder, a tela deu um solavanco, como se a projeção tivesse travado por um segundo, mas a imagem seguinte foi ainda mais perturbadora. A câmera agora estava virada, mostrando o que parecia ser a porta de um cinema. Uma porta idêntica àquela pela qual eles tinham entrado momentos antes. As primeiras cenas do filme eram um mergulho imediato no desconforto. A clareira enevoada parecia viva, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra quem ousasse observá-lo. Árvores altas e desfolhadas formavam uma muralha natural, os galhos retorcidos lembrando mãos esqueléticas que se estendiam em direção ao céu cinzento. O chão estava encharcado, a terra escura e pesada com a umidade de uma chuva recente. A névoa, espessa e inquietante, oscilava como um véu, escondendo e revelando detalhes de forma deliberada, quase maliciosa. No centro da clareira, um grupo de pessoas trabalhava freneticamente, cavando buracos no solo lamacento. As roupas que vestiam eram antiquadas, como algo tirado de um século passado, mas estavam em farrapos, sujas de terra e sangue. Havia algo profundamente errado na cena. Os movimentos deles eram descoordenados, quase animalescos, como se cavassem mais por desespero do que por necessidade. A câmera, implacável, aproximava-se de detalhes grotescos que causavam náuseas. Mãos ensanguentadas com unhas quebradas, terra misturada com carne e sangue fresco, e corpos semi-enterrados com rostos que ainda exibiam expressões de puro terror. Os olhos de alguns dos corpos estavam arregalados, fixos e suplicantes, como se implorassem por ajuda diretamente ao espectador. Era impossível desviar o olhar. Para cada um dos amigos, parecia que a cena durava uma eternidade, uma tortura visual que ia além do mero entretenimento. O som, que deveria complementar as imagens, era igualmente perturbador. Cânticos baixos, guturais, entoados em uma língua estranha que não soava como nada que eles já tivessem ouvido antes. Mas havia algo mais inquietante. Os cânticos não vinham apenas da tela. Eles ecoavam pela sala, como se fossem sussurrados diretamente ao ouvido de cada espectador. Rafael foi o primeiro a se remexer na cadeira. Ele não era de se impressionar facilmente, mas algo naquilo o deixava profundamente desconfortável. O som dos cânticos parecia penetrar sua mente, provocando uma sensação de inquietação que ele não conseguia explicar. Bianca, tentando aliviar a tensão crescente, soltou uma risada nervosa. "Que coisa bizarra", murmurou, mas até sua voz soou deslocada e frágil, como se estivesse sendo abafada pela atmosfera opressiva da sala. "Não é só bizarro, isso tá errado", Júlia respondeu, cruzando os braços em um gesto defensivo.
Ela sentia como se o filme estivesse invadindo seu espaço, sua mente. As cenas seguintes apenas intensificaram a sensação de desconforto. O filme parecia ignorar qualquer lógica narrativa tradicional. Não havia uma história clara, um protagonista ou sequer diálogos. Apenas uma sequência de imagens desconexas e inquietantes que pareciam feitas para desorientar e provocar. Em uma das cenas, a câmera deslizava lentamente por um corredor de pedra, iluminado apenas por tochas que emitiam uma luz trêmula. Gravuras primitivas adornavam as paredes, representando figuras humanas contorcidas em posições de agonia, cercadas por símbolos incompreensíveis. A cada momento, a figura encapuzada aparecia, interrompendo as cenas de forma abrupta. Ela surgia de repente, sempre centralizada na tela, como se olhasse diretamente para os espectadores. Seu capuz negro cobria quase todo o rosto, exceto por uma sugestão de uma boca pálida e lábios finos que se moviam lentamente, murmurando palavras. O áudio, porém, era distorcido, tornando impossível compreender o que ela dizia. Mas, de alguma forma, as palavras pareciam familiares, despertando memórias que os amigos não conseguiam identificar. Bianca apertou a mão de Marcos, que estava sentado ao seu lado. Vocês não acham que, ela começou, mas não conseguiu terminar. Uma sensação de sufocamento tomou conta dela, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. A figura encapuzada reapareceu, desta vez ocupando toda a tela. Sua presença era opressiva, quase tangível. Os murmúrios agora eram altos o suficiente para fazer o estômago de Rafael revirar. Ele desviou o olhar por um momento, mas quando olhou de volta, sentiu que a figura havia mudado. Não fisicamente, mas havia algo no jeito que ela os encarava. Era como se soubesse que estavam ali, como se tivesse plena consciência dos espectadores. Isso não é normal, sussurrou Marcos, sua voz trêmula. De repente, a tela piscou, e por um breve segundo, algo surgiu. Uma imagem, rápida demais para ser captada completamente, mas que deixou uma impressão duradoura, um rosto humano, distorcido e congelado em um grito silencioso. Júlia segurou o braço de Rafael, seu coração disparado. Eu vi alguma coisa. Vocês viram? Mas antes que pudessem responder, a cena mudou novamente, voltando para a clareira. Agora, os buracos cavados estavam cheios, e os cânticos haviam se transformado em gritos. Gritos longos, lancinantes, que reverberavam pela sala, misturando-se ao som crescente de passos vindos de trás da tela. Júlia começou a respirar de forma ofegante, os dedos cravando-se no braço de Rafael com uma força que ele não esperava. O olhar dela estava fixo na tela, os olhos arregalados como se estivessem vendo algo que os outros não conseguiam perceber. Foi então que aconteceu. Um grito agonizante ecoou pela sala, vindo da tela, um som visceral, carregado de dor, tão real que parecia estar acontecendo ali mesmo. Naquele exato instante, Júlia soltou um grito próprio, mas o dela não era apenas um reflexo de susto. Era um grito primal, um som que veio das profundezas de sua alma, cheio de dor e medo, como se ela tivesse sentido, de alguma forma, o sofrimento que estava sendo projetado. O grito dela cortou o ar como uma faca, ecoando pela sala silenciosa e atingindo os outros como um choque elétrico. Marcos e Bianca imediatamente voltaram a atenção para ela, os rostos pálidos e alarmados. Júlia, você está bem? Bianca perguntou, a voz hesitante e embargada pelo próprio medo. Mas Júlia não respondeu com palavras. Ela apenas balançou a cabeça lentamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto, os olhos ainda fixos na tela, como se estivessem hipnotizados. Era como se algo naquelas imagens tivesse rompido uma barreira invisível dentro dela, tocando algo que ninguém mais podia ver ou entender. Rafael tentou acalmá-la, colocando uma mão no ombro dela, mas ele mesmo estava começando a sentir o peso do ambiente. A sala parecia menor, mais sufocante, como se o próprio ar tivesse sido drenado.
Ele não conseguia evitar a sensação de que estavam sendo observados, não apenas pela figura encapuzada na tela, mas por algo maior, algo presente na sala com eles. Na tela, as imagens continuavam a se transformar, cada vez mais erráticas. Cenas de corpos mutilados, retorcidos em posições impossíveis, apareciam em flashes rápidos, intercaladas com rostos desfigurados que pareciam olhar diretamente para os espectadores. Cada flash era acompanhado por um som agudo e dissonante, como metal sendo arrastado sobre vidro, o que tornava impossível pensar com clareza. Os símbolos também começaram a se repetir, aparecendo em padrões que se fundiam às cenas de violência. Eram marcas que pareciam feitas para despertar desconforto, formadas por linhas entrelaçadas e círculos perfeitos que desafiavam o entendimento, mas evocavam uma sensação de perigo ancestral. Marcos tentou desviar o olhar, mas as formas pareciam continuar a dançar atrás de suas pálpebras. "Eu não consigo mais", murmurou ele, a voz quase um soluço. Sentindo o clima ficar insuportável, Rafael se levantou, puxando Júlia consigo. Bianca e Marcos não hesitaram e o seguiram, as cadeiras rangendo enquanto tentavam sair o mais rápido possível. Mas até mesmo o movimento de se levantar parecia mais difícil do que deveria. Cada passo que davam parecia carregado, como se uma força invisível estivesse tentando impedi-los de deixar a sala. Enquanto caminhavam em direção à saída, as imagens na tela pareciam acelerar, como se o filme estivesse reagindo à sua partida. Agora, os flashes de violência eram ainda mais rápidos, acompanhados por sons de gritos, murmúrios e algo que parecia uma risada baixa, mas distorcida. Júlia tropeçou uma vez, e Rafael teve que segurá-la firmemente para que ela não caísse. Quando finalmente chegaram à porta, nenhum deles olhou para trás. Marcos foi o primeiro a empurrá-la com força, e o som dela se abrindo ecoou no corredor vazio como um tiro. Eles saíram da sala às pressas, o coração disparado, as respirações pesadas, e nem se preocuparam em pegar as pipocas e os refrigerantes que haviam deixado para trás. Do lado de fora, o silêncio do lobby parecia surreal. O mundo real havia voltado, mas algo ainda pairava sobre eles. Rafael olhou em volta, esperando ver outros espectadores, mas o lobby estava vazio, exceto por um funcionário distraído atrás do balcão de ingressos, que sequer levantou os olhos. Era como se ninguém mais tivesse assistido àquela sessão, como se tudo tivesse acontecido em uma bolha separada do tempo e espaço. "O que foi aquilo?" Bianca sussurrou, a voz tremendo enquanto segurava o braço de Marcos com força. Ninguém respondeu. Júlia ainda parecia em choque, respirando com dificuldade e segurando os próprios braços como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Rafael olhou para trás, na direção da sala de exibição, mas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia explicar, mas tinha a sensação de que, se olhasse para a tela de novo, algo pior aconteceria. "Vamos embora. Agora", ele disse, a voz firme, mas baixa, quase como se estivesse com medo de ser ouvido. E, sem discutir, o grupo se apressou em sair do cinema, a chuva lá fora agora parecendo um alívio bem-vindo. Mas nenhum deles notou que, enquanto se afastavam do Aurora, um pequeno detalhe o seguia. No bolso de Rafael, sem que ele tivesse percebido, um pedaço de papel dobrado havia aparecido. Uma mensagem escrita em tinta vermelha e irregular. Ela dizia apenas: "Vocês viram. Eles sabem." No saguão, os amigos saíram da sala como se tivessem emergido de um pesadelo. O contraste entre a penumbra opressiva da exibição e a iluminação fria e impessoal do lobby era quase desconcertante. Funcionários os observavam de forma estranha, alguns curiosos, outros visivelmente incomodados com a aparência dos quatro. Rafael, ainda com o coração disparado, respirou fundo antes de marchar até o balcão de ingressos. "Que filme vocês estão passando naquela sala?" ele perguntou, a voz firme, mas carregada de urgência. O atendente, um jovem de cabelos bagunçados e expressão cansada, franziu a testa, confuso com a abordagem repentina.
Aquela sala? Está exibindo uma comédia romântica. Amor ao acaso? Respondeu, consultando rapidamente o monitor à sua frente. Rafael piscou algumas vezes, descrente. Não pode ser. Nós não assistimos a uma comédia. Ele apontou para os amigos, que estavam atrás dele, ainda pálidos e trêmulos. O que vimos era algo horrível. Uma clareira, corpos, cânticos, uma figura encapuzada. Que tipo de piada é essa? O atendente o encarou por um momento, então soltou uma risada nervosa. Senhor, com todo respeito, essa é uma sessão regular. Nunca exibimos nada parecido com o que você está descrevendo. O tom calmo e o sorriso hesitante apenas aumentaram a irritação de Rafael. Quero falar com o gerente, exigiu, sua voz ecoando pelo lobby. O atendente, agora claramente desconfortável, assentiu e chamou o gerente pelo rádio. Momentos depois, um homem mais velho, de terno amassado e olhar cético, se aproximou, ajustando os óculos enquanto observava o grupo. Qual é o problema aqui? Ele perguntou, com um tom cansado. Rafael começou a explicar, descrevendo detalhadamente o que tinham visto. Júlia, ainda abalada, ficou em silêncio, mas Bianca e Marcos balançavam a cabeça em concordância, seus olhares cheios de pavor corroborando a história. O gerente, no entanto, parecia cada vez mais cético à medida que ouvia. Olhem, não sei o que vocês acham que viram, mas garantimos a qualidade das nossas exibições. Não há como algo assim ter acontecido. Então prove. Interrompeu Rafael. Mostre as gravações. Quero ver o que foi exibido naquela sala. O gerente hesitou por um momento, mas acabou concordando, talvez para encerrar a discussão. Ele os levou até uma pequena sala nos fundos do cinema, onde várias telas exibiam as gravações das câmeras de segurança. O grupo ficou em silêncio enquanto o gerente procurava a filmagem correspondente à sessão que haviam assistido. Quando ele encontrou o arquivo, todos se inclinaram para a tela, tensos, quase segurando a respiração. A gravação mostrava a sala de exibição com ângulos fixos. Era possível ver claramente os 4 amigos sentados no meio da sala, cercados por alguns poucos espectadores. A tela, no entanto, exibia algo completamente diferente do que haviam experimentado. Aqui está, disse o gerente, apontando para a gravação. Apenas uma sessão normal de Amor ao Acaso. Eles observaram incrédulos enquanto a tela mostrava um filme leve, cheio de diálogos descontraídos e cenas românticas. As expressões dos amigos na gravação, porém, contavam outra história. Eles pareciam tensos, se contorcendo nas cadeiras, como se estivessem vendo algo completamente diferente. Júlia, em determinado momento, levou as mãos ao rosto, aparentemente gritando, mas o áudio do cinema registrava apenas as falas tranquilas da comédia romântica. Bianca levou a mão à boca, tentando sufocar um soluço. Isso não faz sentido, ela murmurou, as lágrimas se acumulando em seus olhos. Rafael deu um passo para trás, esfregando o rosto como se tentasse acordar de um sonho ruim. Isso é algum tipo de truque? Ele perguntou, com a voz trêmula, mas o gerente apenas balançou a cabeça. Não há truque algum. Essa é a gravação oficial. Não temos controle sobre o que vocês acham que viram. Júlia finalmente quebrou o silêncio, sua voz carregada de emoção. Mas, era tão real. Ela olhou para a tela novamente, como se buscasse alguma prova de que não estava perdendo a sanidade. O gerente suspirou, aparentemente concluindo que a conversa não levaria a lugar algum. Olhem, talvez vocês estivessem cansados, ou foi alguma coisa que comeram antes de vir. Às vezes, o cérebro prega peças. Sugiro que vão para casa e descansem. O grupo saiu da sala de segurança em silêncio, mas algo dentro deles gritava que aquilo não era uma ilusão ou uma brincadeira de suas mentes. Ao atravessarem o saguão para sair, Rafael notou um detalhe estranho. O funcionário no balcão de ingressos estava observando-os com atenção, mas desviou o olhar rapidamente quando percebeu que tinha sido flagrado. Lá fora, a chuva tinha parado,
mas o ar ainda parecia carregado, denso, como se uma tempestade iminente o seguisse. Ao entrarem no carro, nenhum deles sabia o que dizer. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, tentando entender o que havia acontecido. Enquanto dirigiam de volta para casa, Júlia finalmente quebrou o silêncio. Se aquilo não fosse só um filme? Os outros a olharam, mas ninguém respondeu. A pergunta pairou no ar como uma sombra, trazendo à tona um temor que nenhum deles queria admitir. No dia seguinte, Rafael decidiu investigar mais. Procurou por qualquer informação sobre o filme Sussurros de Abaddon, mas não encontrou nada. Nenhuma menção online, nenhum registro de exibição, nada. Era como se o filme nunca tivesse existido. No entanto, ao vasculhar o bolso de sua jaqueta, ele encontrou algo que não deveria estar ali. Um pedaço de papel dobrado, sujo de uma substância escura. Ele o abriu com mãos trêmulas. A mensagem, escrita em letras vermelhas, dizia: "Vocês viram. Eles sabem." Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quando olhou pela janela, jurou ter visto uma figura encapuzada parada na esquina, olhando diretamente para ele. "Isso não faz sentido!" gritou Rafael, sua voz ecoando pela sala de segurança. Ele estava ofegante, os punhos cerrados ao lado do corpo, enquanto olhava incrédulo para a tela. Mas as imagens não mentiam. Elas mostravam exatamente o oposto do que ele e seus amigos haviam experimentado. Na gravação, os quatro pareciam imóveis, assistindo a uma comédia inofensiva, enquanto na realidade, eles haviam enfrentado algo que desafia a compreensão. Júlia começou a tremer visivelmente. Seu rosto estava pálido, e lágrimas escorriam por suas bochechas. "Por favor, vamos sair daqui. Eu não consigo mais", ela sussurrou, quase implorando. Rafael olhou para ela, depois para os outros. Marcos evitava seu olhar, enquanto Bianca apenas balançava a cabeça lentamente, como se estivesse tentando acordar de um sonho ruim. Sem outra opção, ele concordou. O grupo deixou o cinema em silêncio, os passos ecoando pelo saguão vazio. Ninguém teve coragem de olhar para trás. Do lado de fora, a noite parecia mais escura, o ar mais pesado. Cada um mergulhou em seus próprios pensamentos sombrios, sem saber como processar o que havia acontecido. Nos dias que se seguiram, Júlia começou a mudar. Era sutil no início. Ela parecia distraída, sempre olhando por cima do ombro ou encarando cantos vazios por longos períodos. No entanto, logo ficou evidente que algo estava profundamente errado. Ela começou a ouvir sussurros à noite, vozes indistintas que pareciam falar uma língua desconhecida. Não vinham de fora, mas de dentro de sua casa, como se estivessem apenas alguns metros dela. Quando tentou explicar isso a Rafael, ele sugeriu que fosse apenas o efeito de um trauma temporário, talvez um pesadelo. Mas os sussurros não pararam. Pelo contrário, tornaram-se mais persistentes. Agora, Júlia os ouvia durante o dia também, em todos os lugares. No som da água corrente, no vento que passava pelas árvores, até no silêncio de sua própria mente. Ela deixou de sair de casa, fechando as cortinas e trancando as portas, mas isso não a impediu de sentir uma presença constante. Era como se estivesse sendo observada. Em sua mente, o rosto encapuzado do filme aparecia cada vez mais. Não importava o quanto tentasse afastar essas imagens, elas sempre voltavam, mais nítidas e ameaçadoras. Enquanto isso, Marcos e Bianca, incapazes de lidar com a experiência, decidiram cortar contato com o grupo. Ambos bloquearam os números de Rafael e Júlia, como se quisessem apagar o evento de suas memórias. Rafael, no entanto, não conseguia fazer o mesmo. As imagens perturbadoras do filme estavam gravadas em sua mente como cicatrizes. Ele passou noites em claro, tentando entender o que havia acontecido. Pesquisou obsessivamente por qualquer menção a sussurros de Abaddon, mas não encontrou nada. Nenhum registro oficial, nenhuma crítica ou referência online. Era como se o filme nunca tivesse existido.
O próprio Cine Aurora parecia cercado por histórias obscuras. Em fóruns, Rafael encontrou relatos de outras pessoas que juravam ter vivido experiências semelhantes, descrevendo filmes que pareciam projetados diretamente em suas almas, cheios de cenas que não deveriam existir. Meses depois, o Cine Aurora fechou suas portas repentinamente. Alguns moradores diziam que o dono do cinema havia desaparecido sem deixar rastros. Outros alegavam que o lugar estava amaldiçoado. Boatos começaram a circular na região. Histórias sobre filmes que nunca deveriam ter sido exibidos, sobre espectadores que nunca mais foram os mesmos após saírem daquelas sessões. O filme os encontra, diziam os mais supersticiosos. E quando encontra, nunca mais os deixa em paz. Rafael tentou seguir em frente, mas sua vida nunca voltou ao normal. Ele nunca mais viu Júlia. As mensagens dela se tornaram cada vez mais raras, até que a última, semanas antes de ela desaparecer completamente, foi curta e enigmática. Eles estão aqui. Eles nunca vão parar. Depois disso, seu número ficou fora de serviço, e qualquer tentativa de encontrá-la foi em vão. Rafael, perturbado e sem respostas, decidiu deletar o contato, mas não sem antes salvar a mensagem, como um lembrete do que haviam enfrentado. Ele também deixou de frequentar cinemas. A simples ideia de entrar em uma sala escura e olhar para uma tela o deixava em pânico. No entanto, o que realmente o assombrava era o que acontecia nas noites mais silenciosas. De vez em quando, no silêncio de seu apartamento, ele jurava ouvir cânticos baixos. Eram os mesmos do filme, aqueles murmúrios perturbadores que pareciam ecoar de todas as direções. E então havia os sonhos. Em seus pesadelos, ele voltava ao Cine Aurora, caminhando sozinho por seus corredores vazios. Ao entrar na sala de exibição, a figura encapuzada o esperava na tela, olhando diretamente para ele. Sempre que tentava gritar ou fugir, acordava suando frio, sentindo-se observado. Uma noite, enquanto revisava velhas anotações de sua pesquisa, encontrou algo que havia deixado passar. Um fórum obscuro mencionava um padrão entre os relatos de filmes malditos. Uma frase recorrente apareceu entre os sobreviventes. O filme os vê, como eles veem o filme. Naquela noite, Rafael olhou para a janela de seu quarto, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Do outro lado da rua, sob a luz pálida de um poste, uma figura encapuzada estava parada, imóvel, olhando diretamente para ele. Foi quando ele percebeu que, por mais que tentasse escapar, o filme ainda o encontraria. E, talvez, nunca mais o deixasse partir. O Cine Majestic, uma joia da arquitetura Art Deco da cidade, outrora resplandecia com seu letreiro luminoso e filas que serpenteavam pela calçada. Nas décadas de 1960 e 1970, o cinema era o ponto de encontro dos amantes da sétima arte, com suas sessões lotadas e murmúrios animados antes do apagar das luzes. Porém, com o avanço do tempo e a chegada de novas tecnologias, os dias de glória do Majestic tornaram-se memórias desbotadas. Nos anos 90, a decadência tornou-se evidente. Poltronas rasgadas, paredes manchadas e o cheiro de mofo que impregnava o ar. Em 1997, o local fechou suas portas definitivamente, mas não antes de acumular rumores sombrios sobre acontecimentos inexplicáveis que assombravam funcionários e frequentadores. Cláudio, um projecionista veterano e apaixonado por filmes, foi uma das últimas almas a trabalhar no Majestic antes de seu fechamento. Para ele, o cinema era mais que um emprego, era um refúgio. Mesmo com o ambiente em deterioração, ele enxergava a beleza nas lâmpadas foscas dos lustres Art Deco e no som áspero do projetor em funcionamento. Mas as noites eram longas, e a solidão muitas vezes o fazia sentir-se pequeno diante do vasto salão escuro e vazio. Naquela noite específica, o relógio marcava quase meia-noite. Cláudio, como de costume, realizava sua rotina de limpeza e organização após a última sessão.
O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo eco metálico de seus passos. Ele estava no andar superior, ajustando o projetor, quando ouviu algo que gelou sua espinha, uma risada infantil. Era abafada, como se viesse de longe, mas clara o suficiente para ser inconfundível. Ele parou, os olhos arregalados, e inclinou a cabeça para ouvir melhor. Não era incomum que famílias esquecessem pertences ou até crianças se perdessem durante as sessões, mas aquele som parecia fora de lugar. Algo na risada não transmitia a alegria que se esperaria de uma criança. Ela soava quase oca, carregando uma tonalidade que fazia os pelos de Cláudio se arrepiarem. Por um momento, ele tentou racionalizar. Talvez fosse um resquício do filme recém-exibido, um som residual nos corredores do cinema vazio. Ou, quem sabe, algum brinquedo esquecido em uma das poltronas. Apesar das tentativas de se convencer, um calafrio percorreu sua espinha, e ele sentiu uma gota de suor frio escorrer pela testa. O Majestic estava completamente vazio, ele tinha certeza disso. Ele mesmo havia trancado as portas ao final da última sessão. Ainda assim, impulsionado pela curiosidade e pelo incômodo de deixar aquilo sem resposta, Cláudio decidiu investigar. Pegou a lanterna que sempre carregava no bolso do macacão, o feixe de luz cortando a escuridão pesada enquanto ele descia as escadas em direção ao corredor principal. O som parecia vir do banheiro feminino, logo ao lado da entrada. A porta do banheiro estava entreaberta, e o projecionista sentiu o coração acelerar ao ouvir novamente a risada, agora mais nítida. A lanterna tremia ligeiramente em suas mãos. Ele chamou, a voz saindo hesitante. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. Apenas o eco de sua própria voz voltando para ele, como um sussurro zombeteiro. Cláudio respirou fundo e empurrou a porta devagar. O ranger das dobradiças pareceu ensurdecedor no silêncio sepulcral do lugar. Dentro, o banheiro parecia ainda mais abandonado do que o resto do cinema. Espelhos manchados e rachados refletiam formas distorcidas sob a luz fraca da lanterna, e o cheiro de umidade impregnava o ar. As pias estavam cobertas de poeira, e uma das torneiras gotejava lentamente, cada pingar ecoando como um metrônomo macabro. Cláudio deu um passo à frente, e a risada surgiu novamente, agora mais próxima, como se viesse de uma das cabines fechadas. Ele sentiu o peito apertar, e a lanterna começou a escorregar de sua mão suada. "Olha, se tem alguém aqui, precisa sair. O cinema já fechou." Ele tentou soar firme, mas sua voz tremeu. O silêncio respondeu. Um silêncio tão pesado que parecia quase vivo, pulsando ao redor dele. Cláudio se aproximou da cabine de onde acreditava ter vindo o som. Sua mão tremia enquanto tocava a porta. Ele hesitou por um momento, sentindo cada fibra de seu corpo implorar para que não abrisse, mas algo mais forte, talvez a necessidade de acabar com aquele mistério, o impeliu a empurrar a porta. Ela rangeu lentamente, revelando o interior vazio. Nada. Nem uma criança, nem qualquer sinal de algo que pudesse ter produzido aquele som. Mas, antes que ele pudesse suspirar aliviado, algo chamou sua atenção no espelho ao fundo. Havia uma pequena mão marcada no vidro embaçado, como se uma criança tivesse pressionado a palma ali minutos antes. Cláudio girou abruptamente, a lanterna tremendo enquanto apontava em todas as direções. O banheiro estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado era quase palpável. A risada ecoou mais uma vez, agora parecendo vir de todas as direções, e Cláudio sentiu o chão sumir sob seus pés. O que quer que estivesse no Cine Majestic, definitivamente não era humano. Seguindo o som persistente, Cláudio desceu os degraus que levavam ao corredor dos banheiros. A cada passo, o silêncio ao redor parecia se tornar mais denso, como se algo invisível pressionasse o ar. O ranger de suas botas contra o piso de azulejo era o único som que o acompanhava, reverberando como um alerta nos corredores vazios. Ele segurava a lanterna com força, o feixe tremulando levemente enquanto iluminava as paredes manchadas e os azulejos quebrados.
Quando alcançou o banheiro masculino, a risada soou novamente. Dessa vez, estava mais baixa, quase um sussurro, como se a criança tentasse esconder sua presença. O som arrepiou sua nuca, mas ele respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas algum menino perdido. Com passos hesitantes, empurrou a porta do banheiro, que rangeu como se protestasse contra sua entrada. O ambiente estava mergulhado em uma penumbra inquietante. Algumas lâmpadas piscavam intermitentemente, lançando sombras dançantes pelas paredes grafitadas. O cheiro de umidade era forte, misturado ao odor metálico do encanamento velho. Cláudio avançou devagar, os olhos varrendo o local. As pias estavam sujas, e os espelhos quebrados refletiam fragmentos distorcidos do cômodo. Ao chegar mais perto das cabines, seus olhos captaram algo no fundo do banheiro. Uma pequena figura estava sentada no chão, com as costas apoiadas contra a parede. Era um menino, aparentando 6 ou 7 anos. Ele vestia roupas esfarrapadas, que pareciam pertencer a outra época, desgastadas e cobertas de poeira e manchas escuras que Cláudio preferiu não identificar de imediato. Cláudio parou, o coração acelerado. O menino não parecia notar sua presença ou simplesmente não se importava. Ele estava imóvel, a cabeça levemente abaixada, enquanto segurava algo nas mãos, parecia ser um pedaço de tecido velho, talvez parte de suas próprias roupas. "Ei, garoto!" Cláudio chamou, tentando soar calmo, mas sua voz ecoou estranhamente pelo banheiro vazio. "O que você está fazendo aqui a essa hora? Onde estão seus pais?" Por um momento, o menino não respondeu. Lentamente, ele levantou a cabeça, revelando um rosto pálido e magro. Seus olhos, grandes e fundos, eram escuros como poços sem fundo, sem qualquer reflexo da luz da lanterna. A expressão no rosto do garoto não era de medo, como Cláudio esperava, mas de algo vazio, como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não estivesse. "Estou esperando meu pai", respondeu o menino, com uma voz baixa e calma, quase um sussurro. A forma como ele falava parecia desconectada, como se não tivesse real emoção, apenas uma estranha certeza. Ele disse que ia voltar. Cláudio franziu a testa, sentindo um frio na espinha. Algo naquelas palavras, na maneira como foram ditas, o incomodava profundamente. O menino não parecia apenas perdido. Ele parecia deslocado, como se pertencesse a algum lugar que não era aquele momento ou lugar. "O seu pai, onde ele está? Como você entrou aqui?" Cláudio perguntou, tentando encontrar alguma lógica na situação. O garoto inclinou a cabeça levemente para o lado, os olhos ainda fixos em Cláudio. "Ele foi buscar a gente, mas nunca voltou." Cláudio sentiu um nó se formar em sua garganta. "A gente?" Ele repetiu, instintivamente dando um passo para trás. O menino não respondeu dessa vez. Em vez disso, abaixou a cabeça novamente e começou a murmurar algo inaudível. Cláudio precisou se aproximar para ouvir melhor, mesmo com o instinto lhe dizendo para não o fazer. À medida que se aproximava, percebeu que o menino segurava o pedaço de tecido com mais força, seus dedos pálidos quase se cravando nele. Quando finalmente conseguiu ouvir o que o menino dizia, o projecionista sentiu o sangue gelar. As palavras eram repetidas de forma quase automática, como uma cantilena. "Ele prometeu, ele prometeu, ele prometeu." Antes que pudesse reagir, a luz piscou intensamente, mergulhando o banheiro na escuridão por alguns segundos. Quando voltou, o menino não estava mais lá. O pedaço de tecido, no entanto, permanecia no chão, manchado de algo que parecia sangue seco. Cláudio ficou imóvel, o coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Tudo dentro dele gritava para sair dali, mas seus pés pareciam grudados ao chão. A risada ecoou novamente, dessa vez diretamente atrás dele. Ao girar o corpo, a lanterna iluminou brevemente o espelho, e o que ele viu fez seu corpo congelar. Não era seu próprio reflexo que o encarava, mas o do menino, agora de pé, com um sorriso largo e olhos cheios de algo terrivelmente inumano.
A luz piscou mais uma vez, e o reflexo desapareceu, deixando Cláudio sozinho com um pedaço de tecido ensanguentado e uma sensação crescente de que ele não estava realmente sozinho. Algo no tom daquela criança fez os pelos da nuca de Cláudio se arrepiarem como se o ar ao seu redor tivesse ficado subitamente mais frio. Ele tentou manter a compostura, disfarçando o desconforto. Vamos, garoto, eu te ajudo a encontrá-lo. Este lugar já está fechando, disse, forçando um tom de autoridade que falhou em mascarar o tremor em sua voz. Quando deu um passo à frente, algo mudou no ambiente. O ar parecia mais pesado, como se uma pressão invisível o envolvesse, dificultando a respiração. De repente, um cheiro metálico, ferruginoso, preencheu suas narinas, inconfundivelmente o odor de sangue seco. Cláudio parou no mesmo instante, engolindo em seco, e ergueu novamente a lanterna para iluminar o garoto. Foi então que o menino levantou o rosto completamente, e a visão o atingiu como um golpe físico. Ele tropeçou para trás, quase deixando a lanterna cair. Os olhos do garoto eram buracos negros, vazios, cavernosos, como se as órbitas tivessem sido arrancadas e deixadas abertas ao vazio. Uma linha fina, mas profunda, atravessava seu pescoço, começando da orelha esquerda e descendo até a clavícula. O corte parecia antigo, mas ainda assim grotesco, com sangue seco e coagulado manchando a pele pálida e doentia. Cláudio engoliu um grito, mas não conseguiu desviar o olhar. O menino abriu a boca, como se fosse responder, mas, em vez de palavras, um som gutural escapou. Era algo que não pertencia a este mundo, um eco profundo, sufocante, que parecia reverberar pelas paredes e dentro da cabeça de Cláudio. O barulho fez seus ouvidos zumbirem, e ele sentiu como se o ar ao seu redor fosse ser arrancado de seus pulmões. O menino começou a se mover lentamente, inclinando a cabeça de forma errática, quase como um pássaro ferido tentando se equilibrar. Seu corpo tinha um movimento antinatural, como se cada articulação estivesse se movendo em direções opostas. Os olhos inexistentes estavam fixos em Cláudio, e o sorriso que agora rasgava o rosto infantil era distorcido, alargando-se mais do que o humanamente possível. O projecionista sentiu o pânico tomar conta de seu corpo, os músculos travados por um momento agonizante enquanto tentava lutar contra o terror absoluto que o dominava. Finalmente, o instinto venceu. Ele girou sobre os calcanhares, quase perdendo o equilíbrio, e correu. Seus passos ecoavam no banheiro, agora misturados aos gritos do menino, que pareciam explodir ao seu redor como uma onda avassaladora. Cláudio disparou para fora do banheiro, o coração martelando em seus ouvidos. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse tentando puxá-lo de volta. Ele não olhou para trás, nem mesmo quando sentiu o som gutural transformar-se em uma risada distorcida e ecoante, que parecia preenchê-lo de um pavor ancestral. Quando finalmente alcançou a porta de saída do cinema, ele a empurrou com toda a força, tropeçando para fora na calçada deserta. Parou ali, ofegante, dobrado com as mãos nos joelhos, enquanto tentava recuperar o fôlego e a sanidade. Mas o cheiro metálico ainda parecia preso em suas narinas, e o eco dos gritos do menino não parava de ressoar em sua mente, misturando-se ao som real do vento noturno. Ele olhou para trás, para o imponente edifício do Cine Majestic, agora apenas uma sombra escura contra a iluminação fraca da rua. A porta pela qual ele havia saído estava fechada novamente, como se nunca tivesse sido aberta. O silêncio reinava, mas Cláudio sentia que, de alguma forma, o cinema ainda o observava e esperava. Sem coragem para voltar ou sequer para olhar por mais tempo, ele deu um passo vacilante para longe do prédio, seguido por outro, até que começou a correr. Mesmo do lado de fora, o peso daquela presença parecia agarrar seus ombros, tornando impossível esquecer o que havia acabado de ver. Enquanto corria pela rua deserta, uma última memória atravessou sua mente como um golpe. O sorriso perturbador do menino e a certeza de que aquilo não era uma criança perdida. Algo mais estava dentro do Cine Majestic,
algo que não queria que ele saísse, e que, talvez, não deixasse mais ninguém escapar. Na manhã seguinte, Cláudio chegou ao Cine Majestic com olheiras profundas e os nervos à flor da pele. A noite anterior o deixará em um estado de vigília inquieta, cada som de sua casa o fazendo pular de susto. Mesmo assim, ele se forçou a encarar mais um turno no cinema, embora o pensamento de atravessar novamente aquele corredor o deixasse nauseado. Assim que chegou, ele decidiu evitar o corredor dos banheiros. Toda vez que seus olhos vagavam na direção daquele canto do cinema, um calafrio percorria sua espinha. Ele tentou se concentrar em suas tarefas, ajustando os projetores e revisando os rolos de filme, mas a imagem do rosto do menino, os olhos vazios, o sorriso distorcido, o corte no pescoço, pairava em sua mente como uma sombra que não podia ser afastada. Durante o intervalo, Cláudio decidiu desabafar. Ele encontrou Roberto, o zelador do cinema, sentado em um dos degraus da entrada de serviço, fumando seu cigarro habitual. Roberto era um homem de poucas palavras, mas sempre se mostrava disposto a ouvir. Cláudio esperava que, ao compartilhar o que havia vivenciado, pudesse encontrar uma explicação lógica, algo que dissipasse o medo que ainda o consumia. Roberto, preciso te contar uma coisa. Algo muito estranho aconteceu ontem à noite. Cláudio começou, a voz tensa. Ele narrou cada detalhe, a risada, o cheiro de sangue seco, a criança no banheiro e o terror absoluto que o fizera correr como nunca. Quando terminou, sentiu-se ainda mais exausto, como se reviver os acontecimentos tivesse drenado o pouco de energia que lhe restava. Mas o que realmente o perturbou foi a reação de Roberto. O rosto do zelador, normalmente calmo e impassível, empalideceu visivelmente. Ele apagou o cigarro com pressa, jogando a bituca ao chão, e desviou o olhar por alguns segundos, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. Você viu o menino? Roberto murmurou, quase para si mesmo. O menino? Cláudio repetiu, confuso. Roberto hesitou, respirando fundo antes de continuar. Cláudio, tem algo que eu nunca te contei. Achei que não precisava, sabe? Sempre considerei essas coisas só histórias para assustar, mas parece que não são só histórias. Que histórias, Roberto? Do que você está falando? Cláudio insistiu, a tensão crescendo em seu peito. Roberto apoiou os cotovelos nos joelhos e inclinou-se para frente, como se a postura pudesse protegê-lo das palavras que estava prestes a dizer. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu era bem mais jovem. Um garoto desapareceu aqui no cinema, durante uma sessão. Ele tinha vindo com o pai para assistir a um filme, mas nunca saiu daqui com vida. Depois de horas procurando, encontraram o menino morto no banheiro masculino. Dizem que o pai fugiu, abandonando o filho, porque estava encrencado com dívidas. Antes de ir, ele teria dito ao menino que voltaria, mas nunca voltou. As palavras de Roberto caíram como pedras no estômago de Cláudio. O silêncio entre os dois foi preenchido pelo som distante de risadas vindas da rua, mas, naquele momento, pareciam grotescamente deslocadas. E depois? O que aconteceu? Cláudio perguntou, com a voz quase falhando. Roberto deu de ombros, mas seu rosto ainda estava tenso. A polícia investigou, claro, mas nunca encontraram o pai. A morte foi arquivada como acidente. Ninguém soube dizer como o menino morreu. Mas o pessoal que trabalhava aqui na época começou a falar. Diziam que ouviam risadas ou passos vindo do banheiro quando o lugar estava vazio. Algumas pessoas até alegaram ver uma criança vagando por lá. Eu sempre achei que fosse exagero, sabe? Gente tentando chamar atenção, ou só imaginando coisas porque o lugar já estava velho e sinistro. Cláudio engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de Roberto. Tudo fazia sentido agora, mas, ao mesmo tempo, isso apenas tornava o ocorrido ainda mais aterrorizante. Não era sua mente pregando peças, e o que ele viu, ou quem ele viu, realmente tinha uma história por trás. E o que eu faço agora, Roberto? Cláudio perguntou, com um fio de desespero na voz.
O zelador demorou para responder. Finalmente, ele levantou os olhos para encarar Cláudio, a expressão carregada de gravidade. Se eu fosse você, evitava aquele banheiro. E, se tiver escolha, talvez seja hora de pensar em outro emprego. Tem coisas que a gente não deve cutucar, Cláudio, coisas que não pertencem a esse mundo, mas também não conseguem ir embora. Parece que esse menino é uma delas. Cláudio não respondeu. Ele apenas assentiu, embora as palavras de Roberto não tivessem trazido nenhum conforto. O resto do dia passou em uma névoa de desconforto e vigilância constante, cada som ecoando pelo cinema o fazendo pular de susto. Quando o turno finalmente terminou, Cláudio saiu do cinema o mais rápido que pôde, mas, mesmo do lado de fora, a sensação de ser observado persistia. Ele olhou uma última vez para o prédio do Cine Majestic, com suas luzes fracas e sua presença imponente contra o céu noturno. Lá dentro, no silêncio absoluto, ele sabia que algo ainda estava esperando, uma promessa quebrada, um eco de tragédia que nunca seria apagado. Cláudio sentiu o estômago revirar, como se o peso da revelação o esmagasse por dentro. Cada palavra de Roberto parecia confirmar o que ele havia vivenciado na noite anterior. O cheiro de sangue seco, o olhar vazio da criança, o som gutural, nada daquilo havia sido um delírio ou fruto de sua imaginação. Ele tentou falar, mas sua voz saiu em um sussurro trêmulo. Você acha que eu vi o espírito dele? Roberto não respondeu imediatamente. Ele desviou o olhar, parecendo buscar as palavras certas, ou talvez evitar dizer algo que não queria admitir. Quando finalmente encarou Cláudio, sua expressão era de uma seriedade quase aterrorizante. Eu não sei o que você viu, Cláudio, respondeu, pausadamente. Mas sei que não quero ver por mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi quase tão opressor quanto a presença no banheiro na noite anterior. Cláudio percebeu que não encontraria conforto naquela conversa, apenas mais dúvidas e um medo ainda maior. Nos meses seguintes, a situação no Cine Majestic tornou-se insustentável. O público, já escasso, diminuiu ainda mais, e o clima no cinema parecia mais sombrio a cada dia. Cláudio fazia o possível para evitar o corredor dos banheiros, mudando sua rotina para nunca passar por ali sozinho, mas o desconforto o acompanhava em todos os cantos. Ele sentia como se estivesse sendo observado, não importava onde estivesse no prédio. Cada eco no corredor, cada sombra que dançava sob a luz oscilante das lâmpadas parecia esconder algo. Finalmente, em uma manhã de outono, o anúncio que todos esperavam chegou. O Cine Majestic fecharia suas portas para sempre. Cláudio deveria se sentir aliviado, mas, em vez disso, foi tomado por uma inquietação ainda maior. O cinema, com todo o seu passado glorioso e suas sombras, seria abandonado, mas ele sabia que aquilo que o assombrava não ficaria para trás. Depois do fechamento, Cláudio deixou o emprego. Ele se mudou para outra cidade, tentando começar de novo, mas a lembrança daquela noite continuava a persegui-lo. Às vezes, no silêncio da madrugada, ele acordava com a sensação de ouvir a risada abafada da criança ecoando em sua mente. Não importava quanto tempo passasse, o rosto do menino, ou o que restava dele, permanecia gravado em sua memória. Alguns anos depois, o prédio do Cine Majestic foi finalmente demolido. No lugar, ergueu-se um estacionamento que logo foi integrado ao ritmo caótico da cidade. Mas, mesmo com a estrutura desaparecida, os rumores sobre a criança no banheiro continuaram a circular. Funcionários do estacionamento e pedestres que passavam por ali à noite relatavam ouvir risadas infantis vindas do nada, mesmo quando estavam completamente sozinhos. Outros diziam sentir uma presença inexplicável, como se estivessem sendo observados de algum lugar invisível. O relato mais perturbador veio de um vigia noturno que trabalhou no local por alguns meses. Ele afirmou ter ouvido passos pequenos e leves, como os de uma criança correndo no concreto vazio do estacionamento. Quando foi verificar, encontrou apenas o cheiro inconfundível de sangue seco, impregnando o ar ao redor.
E, em noites particularmente silenciosas, especialmente quando a cidade parece conter a respiração, quem se aproxima da antiga localização do Cine Majestic diz sentir algo mais. Um arrepio na espinha, um sussurro distante, e aquele mesmo cheiro metálico, como um aviso sombrio. Alguns acreditam que o menino ainda está lá, preso em sua eterna espera por um pai que nunca voltou. O Cine Majestic se foi, mas sua história, e o mistério que o assombra, permanece como uma cicatriz invisível na cidade. E para aqueles que ousam passar por ali durante a noite, a sensação de que algo ainda está à espreita nunca desaparece completamente.